Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações. Beleza? Bom, em meio a algumas dificuldades que eu particularmente tenho enfrentado na minha vida, eu fui buscar na palavra uma resposta e Deus me deu uma palavra, né? E em função disso me fez lembrar de uma ilustração, que é um fato verídico que eu gostaria de compartilhar com você. O texto está em Isaías capítulo 30, verso 21, que diz o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Bom, lendo esse texto, eu me lembrei de um fato verídico que aconteceu com um pastor nos Estados Unidos. Ele estava em um determinado lugar, havia um lago, e ele, um exímio nadador, ele começou a nadar, e foi indo, quando ele se apercebeu, ele já estava bem no meio do lago, um grande lago naquele lugar. O grande problema é que, primeiro, já era final de tarde, perto do início da noite, e quando ele estava bem no meio do lago, de repente uma densa neblina caiu sobre o lago. E aí ele ficou um tanto quanto perdido. E num primeiro momento ele se desesperou porque ele não conseguia enxergar a margem. E ele perdeu a visão, perdeu a noção de espaço. E ele tentou de alguma forma se direcionar e ele não conseguia. O fato é que o seu amigo que estava com ele estava à margem, percebeu a situação, percebeu que a neblina tinha caído e começou a gritar o nome desse pastor. E começou a gritar, e aquele pastor começou a ouvir aquela voz, mesmo que distante, mas começou a ouvir aquela voz. E isso me leva a pensar uma coisa. Muitas vezes nós somos igual a esse pastor. Nós temos o controle da situação, sabemos o que fazer, sabemos o que estamos fazendo, sabemos ter o controle de tudo, né? Sabemos como trabalhar, sabemos como exercer isso e aquilo outro, nós vamos nos direcionando. Só que essa segurança muitas vezes ela é um tanto quanto perigosa, porque sem perceber nós vamos nos distanciando da margem e vamos saindo do nosso ponto de segurança e por esse excesso de confiança nós vamos nos distanciando e quando nós percebemos estamos lá no meio do lago e de repente a vida ela tem as suas surpresas e a neblina vem e tira essa noção de espaço, de tempo e tira de nós o controle da situação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso na nossa vida. O fato é que aquele homem ele parou um minuto, ele se acalmou, começou a prestar atenção na voz do seu amigo e começou a se direcionar por ela, e ele foi, até que ele chegou à margem em segurança, e aí ele pôde abraçar o seu amigo e agradecê-lo. No meio dessa diversidade toda, no meio dessa neblina que muitas vezes se acomete na nossa vida e a gente perde o controle da situação, e muitas vezes até pelo nosso excesso de segurança, né? Do controle, do porque sabemos o que estamos fazendo, de que forma estamos fazendo, Jesus sempre estará à margem, nos chamando de volta, para que a gente possa ser direcionado, como diz o texto aqui, se desviar para a direita ou para a esquerda, haverá uma voz atrás de vocês, atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. E que se nós, em meio à dificuldade e à neblina da vida, começarmos a prestar atenção na voz de Jesus, nós poderemos nos conduzir por ela e voltar em segurança à margem, para que a gente não se perca em meio a toda essa neblina que muitas vezes se acomete sobre nós. O fato é que quando chegarmos à margem, que nós sejamos gratos, assim como aquele pastor, a primeira coisa que ele fez quando chegou à margem foi abraçar o seu amigo e dizer: obrigado, porque você percebeu a situação e não desistiu de mim, não desistiu de me chamar
E eu, pela tua voz, eu pude ser direcionado, e por isso estou aqui em segurança. E é isso que Jesus quer fazer conosco. E ao final de tudo, quando Jesus eventualmente te trazer de volta à margem, você conseguir ultrapassar a neblina da vida, você agradeça a Deus, porque Jesus é o seu grande amigo, é aquele que te conduz, é aquele que te dá a voz no momento da adversidade da guerra, onde muitas vezes não tem mais ninguém para te direcionar. Ele estará lá à margem para te chamar de volta e te trazer de volta em segurança. O texto diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão. Ouça a voz do Senhor em meio à neblina da vida. Ouça a voz do Senhor em meio a essa dificuldade. Não importa que você foi, muitas vezes, pelo seu excesso de segurança, pelo seu excesso de confiança. O fato é que você precisa parar um minuto, ouvir a voz do Senhor e se conduzir de volta. Deixa essa voz doce e suave do seu grande amigo Jesus te trazer de volta. Pense nisso. Deus abençoe você.